Quantas vezes ignoramos quem está ao nosso lado sem perceber suas lutas diárias? Em 2005, nos bastidores do SBT, uma costureira dedicada enfrentava um drama silencioso. 3 meses de aluguel atrasado e um marido doente. O que Silvio Santos fez ao descobrir essa situação mudou não apenas a vida dela, mas inspirou todo o país. Se esta história tocar seu coração, inscreva-se em nosso canal e compartilhe nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. O gesto do apresentador naquele dia não apenas salvou uma família do despejo, mas desencadeou uma onda de solidariedade que continua até hoje, provando que pequenos atos de bondade podem transformar o mundo. Acompanhe-me e descubra a história completa. Na primavera de 2005, enquanto a televisão brasileira vivia mais um domingo típico, com o auditório do programa Silvio Santos repleto e animado, poucos imaginavam que nos bastidores do SBT, no complexo Anhanguera, uma história silenciosa se desenrolava. Dona Margarida Silva, 58 anos, costureira do departamento de figurinos há quase 2 décadas, sentava-se em seu canto habitual, com os dedos ágeis correndo pela máquina de costura, enquanto dava os últimos retoques no terno que Silvio usaria no programa daquele dia. O ambiente do camarim era um misto de correria e organização, com produtores, maquiadores e assistentes circulando apressados. Margarida, no entanto, mantinha-se concentrada, como se cada ponto dado fosse uma pequena oração. As mãos levemente enrugadas e calejadas contavam histórias de anos dedicados àquele ofício, de cuidados aplicados a cada peça que passava por seus cuidados. Dona Margarida, o patrão já está chegando, avisou Renata, assistente de produção, enquanto passava apressada pelo corredor. Era sempre assim quando Silvio Santos estava para chegar. Uma energia diferente tomava conta do estúdio, um misto de respeito e admiração. Margarida apenas assentiu com a cabeça, sem desviar o olhar do seu trabalho. Aquele terno precisava estar impecável, como todos os outros que ela havia preparado nos últimos anos. Para ela, aquilo não era apenas um trabalho. Era uma forma de expressar sua gratidão pela oportunidade que havia recebido quando muitos a consideravam velha demais para ser contratada. Senhor Abravanel, o homem que o Brasil conhecia como Silvio Santos, nascido em 1930 no Rio de Janeiro, filho de imigrantes judeus, havia começado sua vida vendendo canetas nas ruas e trabalhando como camelô. Essa origem humilde marcou profundamente sua filosofia de vida e sua maneira de tratar as pessoas, especialmente aqueles que trabalhavam para ele. Daquele jovem vendedor ambulante nasceu um dos maiores comunicadores e empresários do país, mas o menino simples do Rio nunca abandonou completamente o homem que se tornou um ícone nacional. Naquela tarde de domingo, Silvio chegou ao camarim com seu característico sorriso largo e a energia contagiante de sempre. Aos 74 anos, mantinha a vitalidade que o havia tornado famoso, andando pelo corredor, cumprimentando a todos pelo nome, interessando-se genuinamente pela vida de cada funcionário. "Boa tarde, Dona Margarida. Como está nosso terno hoje?" perguntou ele, aproximando-se da costureira com aquela familiaridade que só os grandes líderes conseguem demonstrar sem parecer forçada. "Prontinho, seu Silvio", respondeu ela, levantando-se com alguma dificuldade por conta da artrite que começava a se manifestar. Só faltava aquele ajuste na manga que o senhor pediu na semana passada. Silvio vestiu o paletó, observando-se no espelho. Seus olhos atentos, os mesmos que haviam identificado tantas oportunidades de negócios ao longo da vida, perceberam algo diferente em Margarida. Não era apenas o cansaço natural de uma mulher que já entrava na terceira idade. Era algo mais profundo, uma preocupação que ela tentava esconder, mas que transparecia em seu olhar. "Está tudo bem, Dona Margarida?" perguntou ele, ainda olhando para o espelho,
mas com a atenção voltada para a resposta da costureira. Tudo ótimo, seu Silvio, respondeu ela automaticamente, como quem já estava acostumada a guardar seus problemas para si. Silvio Santos não havia construído um império sendo desatento às pessoas. Uma de suas máximas mais conhecidas era justamente sobre a importância de valorizar as pessoas à sua volta. Ele costumava dizer: o sucesso de uma empresa depende muito mais das pessoas que nela trabalham do que do dinheiro investido. Naquele momento, ele aplicava esse princípio, observando a dedicada costureira. Sabe, dona Margarida, aprendi com meu pai que quando alguém diz que está tudo bem desse jeito, geralmente não está, comentou ele, agora virando-se para encará-la diretamente. E no meu ramo, preciso saber quando as pessoas estão falando a verdade ou não. O sorriso de Margarida vacilou por um momento. Como resistir à genuína preocupação daquele homem que, apesar de toda a sua riqueza e fama, nunca tinha perdido a capacidade de se conectar com pessoas comuns? É bobagem minha, seu Silvio. O senhor tem coisas mais importantes para se preocupar, desconversou ela, arrumando alguns alfinetes em sua pequena caixa de costura. Silvio Santos sorriu, aquele sorriso que entrava nos lares brasileiros todos os domingos, mas que agora tinha um toque de compreensão e sabedoria. Sabe o que eu sempre digo, dona Margarida? Na vida, o que parece ser um problema muitas vezes é apenas uma oportunidade disfarçada, falou ele, citando uma de suas frases célebres. Agora me conte o que está acontecendo. Margarida hesitou, mas então, como se um peso fosse tirado de seus ombros, começou a falar. Ela contou que estava com 3 meses de aluguel atrasado. Seu marido, Antônio, havia sofrido um derrame há 6 meses e, embora estivesse se recuperando, os gastos com medicamentos haviam consumido todas as economias do casal. O senhorio já havia ameaçado despejá-los do pequeno apartamento no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo, onde viviam há mais de 30 anos. Estamos quase resolvendo, seu Silvio. Meu filho está tentando fazer um empréstimo, mas como ele também tem as contas dele... E a voz de Margarida falhou levemente e ela pigarreou para disfarçar a emoção. Silvio ouvia atentamente, sem interromper. Quem o conhecia apenas da televisão poderia se surpreender com sua capacidade de escutar, de dar atenção integral a alguém. Muitos dos que trabalharam com ele ao longo dos anos sempre destacaram essa qualidade, a habilidade de fazer cada pessoa sentir-se importante, de demonstrar um interesse genuíno pelos problemas alheios. Quanto é o valor, dona Margarida? Perguntou ele, depois de um momento de silêncio. São 3 meses, seu Silvio. Dá um total de 2.700, respondeu ela, quase num sussurro, como se o valor fosse grande demais para ser pronunciado em voz alta. Silvio Santos olhou para o terno que vestia, perfeitamente ajustado, pelas mãos habilidosas daquela mulher. Pensou em quantos programas havia apresentado com roupas preparadas por ela, em quantas risadas havia provocado, em quantos prêmios havia entregue, sempre impecavelmente vestido, graças àquelas mesmas mãos que agora tremiam ligeiramente diante dele. Dona Margarida, a senhora já ouviu uma das minhas frases favoritas? Quem não vive para servir, não serve para viver, comentou ele, enquanto ajustava a gravata. Eu vou lhe contar algo. Quando comecei vendendo canetas na rua, eu aprendi que o mais importante na vida não é o que temos, mas o que fazemos com o que temos. Ele fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos, ou talvez relembrando sua própria jornada, desde aquele menino vendedor de rua até se tornar dono do 3º maior conglomerado de mídia do Brasil. Vamos fazer o seguinte: termine seu expediente hoje normalmente. Amanhã, antes de vir trabalhar, passe no departamento financeiro e fale com o senhor Roberto. Ele terá um envelope para a senhora. Margarida arregalou os olhos, compreendendo o que aquelas palavras significavam. Mas, seu Silvio, eu não posso aceitar. Não é um favor, dona Margarida, interrompeu ele gentilmente. É um investimento.
Como eu sempre digo, quem tem fé tem tudo. E eu tenho fé nas pessoas que trabalham comigo. Aliás, acrescentou com aquele brilho característico no olhar, vamos aumentar seu salário em 15%. A senhora merece. Os olhos de Margarida marejaram e ela tentou disfarçar a emoção, arrumando alguns fios de linha em sua caixa de costura. Obrigada, seu Silvio. Eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu ele, colocando suavemente a mão no ombro da costureira. Apenas continue fazendo o excelente trabalho que sempre fez. E me prometa uma coisa. Se tiver problemas no futuro, não espere que eu descubra. Venha falar comigo. Naquele momento, o assistente de produção bateu na porta, avisando que faltavam 5 minutos para o início do programa. Silvio Santos deu uma última olhada no espelho, ajustou o microfone de lapela e, antes de sair, virou-se para Margarida. Sabe por que eu faço isso, dona Margarida? Porque aprendi que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a comprar as coisas que nos fazem felizes, disse ele com uma risada característica. E ver meus funcionários bem e felizes é uma dessas coisas. Enquanto ele saía em direção ao palco, onde milhares de espectadores o aguardavam ansiosamente, Margarida permaneceu no camarim, com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Lá fora, o Brasil assistiria a mais um domingo com Silvio Santos, com brincadeiras, prêmios e muita alegria. Mas poucos saberiam da pequena revolução que acabara de acontecer na vida de uma simples costureira. No estúdio, as luzes se acenderam, a plateia aplaudiu efusivamente e a voz inconfundível anunciou: Olá, 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 quem quer dinheiro? Era mais um domingo começando no SBT, mas para Margarida Silva era o início de uma nova esperança. Na manhã seguinte, segunda-feira, Margarida chegou ao SBT mais cedo que o habitual. O complexo do Sistema Brasileiro de Televisão em Osasco ainda estava relativamente vazio, com apenas os funcionários do primeiro turno circulando pelos corredores. Seu coração batia acelerado enquanto caminhava em direção ao departamento financeiro, localizado no segundo andar do prédio administrativo. Roberto Dantas, gerente financeiro do SBT há mais de 15 anos, já estava em sua sala revisando relatórios quando ouviu a batida tímida na porta. Ao ver Margarida parada na entrada, um sorriso compreensivo surgiu em seu rosto. Dona Margarida, entre, por favor. O senhor Abravanel já me ligou ontem à noite, disse ele, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Ele tem um talento especial para lembrar de tudo, não é mesmo? Margarida assentiu, ainda desconfortável com a situação. Para uma mulher que sempre viveu de seu próprio trabalho, aceitar ajuda não era fácil, mesmo vinda de alguém como Silvio Santos. Seu Roberto, eu nem sei como agradecer. Isso é tão inesperado, murmurou ela, sentando-se na cadeira indicada. Roberto abriu uma gaveta e retirou um envelope pardo. Antes de entregá-lo, olhou para Margarida com seriedade. Sabe, dona Margarida, trabalho com o senhor Abravanel há muito tempo. E uma coisa que aprendi é que ele realmente acredita no que diz sobre ajudar os outros. Não é marketing, não é para aparecer, é genuíno. Ele deslizou o envelope pela mesa. Aqui está o valor que a senhora precisa para quitar o aluguel atrasado, mais um mês adiantado. E esta é a carta formalizando o aumento salarial que ele mencionou. Margarida pegou o envelope com mãos trêmulas, sentindo seu peso. Não apenas o peso físico, mas o peso do significado daquele gesto. O senhor Abravanel também pediu que eu lhe dissesse algo, continuou Roberto. Ele disse, lembre a dona Margarida que todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida. O importante não é precisar de ajuda, mas saber retribuir quando puder. Aquelas palavras, tão características de Silvio Santos, tocaram profundamente Margarida. Ela se lembrou de como, ao longo dos anos, havia testemunhado outros gestos semelhantes do patrão. Uma vez ele havia pago o tratamento de câncer da filha de um câmera. Em outra ocasião, ajudou a financiar a faculdade do filho de uma maquiadora.
sempre discretamente, sempre sem alarde. Obrigada, seu Roberto. Por favor, diga ao senhor Abravanel que nunca vou esquecer isso. Roberto sorriu novamente. Ele já sabe, dona Margarida. Ele sempre sabe. Ao sair do departamento financeiro, Margarida decidiu que não iria diretamente para a seção de figurinos. Havia algo que precisava fazer primeiro. Caminhou até a pequena capela ecumênica que Silvio Santos havia mandado construir nas dependências do SBT. Um lugar onde funcionários de todas as religiões podiam ter um momento de reflexão. A capela estava vazia àquela hora. Margarida sentou-se no último banco e permitiu que as lágrimas finalmente viessem. Não eram lágrimas apenas de alívio ou gratidão. Eram lágrimas de compreensão. Naquele momento ela entendia profundamente o significado da filosofia de vida que Silvio Santos tanto pregava. Não basta ser bom, é preciso fazer o bem. Enquanto isso, no outro lado da cidade, em um dos bairros mais nobres de São Paulo, Silvio Santos tomava seu café da manhã com a esposa, Iris Abravanel. A mesa farta contrastava com a simplicidade do homem que, apesar de toda a sua fortuna, mantinha hábitos modestos e uma visão clara sobre o valor do dinheiro. Você parece pensativo hoje, senhor, comentou Iris, usando o nome verdadeiro do marido, como fazia nos momentos mais íntimos. Silvio ergueu os olhos da xícara de café. Estive pensando em algo que meu pai me disse quando eu era muito jovem. Ele falava que o dinheiro só tem valor quando circula e faz o bem. Ontem, ajudei uma das nossas costureiras que estava com o aluguel atrasado. Iris sorriu, conhecendo bem o coração generoso do marido. E isso te fez lembrar do seu pai? Sim, respondeu ele, com um olhar distante, como se estivesse revendo memórias de décadas atrás. Quando comecei a ganhar meu próprio dinheiro, vendendo canetas nas ruas do Rio, meu pai sempre insistia que eu separasse uma parte, por menor que fosse, para ajudar alguém. Ele dizia que essa era a verdadeira riqueza, poder fazer a diferença na vida de outra pessoa. Ele fez uma pausa, bebericando seu café. Sabe, Iris, construí um império. Tenho mais dinheiro do que jamais sonhei ter quando era aquele camelô no Rio. Mas a satisfação que sinto ao poder ajudar alguém como a dona Margarida, isso não tem preço. Iris estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente a mão do marido. É por isso que o Brasil te ama, senhor. Não é pelo seu programa, pelos prêmios ou pelo seu sucesso. É porque, no fundo, você nunca deixou de ser aquele menino do Rio com um coração maior que seus sonhos. Silvio sorriu, aquele sorriso familiar para milhões de brasileiros, mas que ali, na intimidade de seu lar, carregava a simplicidade de um homem que, apesar de tudo que conquistou, nunca esqueceu suas origens. Naquela mesma manhã, em outra parte da cidade, no bairro do Sacomã, Antônio Silva, marido de Margarida, recebia uma visita inesperada. Recuperando-se ainda do derrame que havia sofrido, ele passava a maior parte dos dias em casa, lidando com as limitações que a doença havia imposto a seu corpo antes tão ativo. A campainha tocou, e com alguma dificuldade, apoiando-se em sua bengala, Antônio foi atender. Era Carla, vizinha de porta e enfermeira aposentada, que ocasionalmente ajudava a cuidar dele quando Margarida estava no trabalho. Bom dia, seu Antônio. Vim ver como o senhor está hoje, cumprimentou ela alegremente, entrando no pequeno apartamento que, apesar da simplicidade, era mantido impecavelmente limpo por Margarida. Vou indo, dona Carla. Cada dia um pouquinho melhor, respondeu ele, com um sorriso cansado, mas genuíno. Enquanto Carla preparava um chá na cozinha, Antônio comentou: Sabe, a Margarida saiu mais cedo hoje. Disse que tinha um assunto importante para resolver no trabalho. No SBT, ela ainda trabalha para o Silvio Santos, não é? Perguntou Carla, colocando a chaleira no fogão. Sim, há quase 20 anos. Ela ama o que faz, sabe? Mesmo com todas as nossas dificuldades recentes, ela nunca reclamou, nunca pensou em parar de trabalhar.
Carla assentiu, compreensiva. Vocês são pessoas especiais, seu Antônio. Depois de tudo que passaram, ainda mantém essa força, essa dignidade. Antônio olhou pela janela, observando o movimento da rua. Sabe o que me preocupa, dona Carla? O aluguel. Estamos atrasados há 3 meses. O senhorio já ameaçou nos despejar. A Margarida tem carregado esse peso sozinha, tentando não me preocupar, mas eu sei que tem sido difícil para ela. Carla sentou-se ao lado dele, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Tenha fé, seu Antônio, as coisas vão melhorar. Mal sabia ele que naquele exato momento, Margarida estava a caminho do banco para depositar o valor do aluguel atrasado na conta do senhorio. O peso que havia carregado por meses finalmente se dissipava, substituído por uma profunda gratidão e por um novo senso de propósito. No fim daquela tarde, quando Margarida finalmente chegou em casa, encontrou Antônio sentado na pequena sala, assistindo televisão. Coincidentemente, era uma reprise de um dos programas de Silvio Santos. Olá, querido, cumprimentou ela, beijando-o suavemente na testa. Havia uma leveza em sua voz que Antônio não ouvia há meses. Margarida, você parece diferente hoje. Aconteceu alguma coisa boa? Perguntou ele, intrigado com o brilho renovado nos olhos da esposa. Ela sentou-se ao lado dele, segurando suas mãos com carinho. Antônio, preciso te contar algo incrível que aconteceu. E então, com lágrimas nos olhos, relatou o encontro com Silvio Santos, a conversa no camarim, a visita ao departamento financeiro naquela manhã. Ele pagou nosso aluguel atrasado, Antônio. E ainda me deu um aumento. Não vamos mais precisar nos preocupar com o despejo. Antônio ficou em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Seus olhos marejaram e ele apertou as mãos da esposa. Sempre ouvi dizer que o Silvio Santos era um homem bom, mas isso é extraordinário, Margarida. Ela assentiu, olhando para a televisão onde, ironicamente, Silvio Santos sorria e brincava com a plateia. Sabe o que ele me disse, Antônio? Que quem não vive para servir, não serve para viver. E ele vive isso de verdade. Antônio refletiu por um momento. Sabe o que mais me impressiona? Não é apenas o gesto em si, mas como ele fez isso. Sem humilhar, sem fazer alarde, apenas ajudando. Exatamente, concordou Margarida. E ele nem vai saber o quanto isso significou para nós. Como isso mudou tudo. Na TV, Silvio Santos conduzia uma de suas famosas brincadeiras, distribuindo prêmios, fazendo a plateia rir. Para milhões de brasileiros, ele era apenas o apresentador carismático de domingo. Mas para Margarida e Antônio Silva, ele havia se tornado muito mais. Um exemplo vivo de como a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer a diferença na vida de outra pessoa. Naquela noite, o casal dormiu tranquilo pela primeira vez em meses. E enquanto adormeciam, a voz de Silvio Santos ecoava na mente de Margarida. Quem tem fé, tem tudo. Ela agora entendia plenamente o significado dessas palavras. 6 meses se passaram desde aquele domingo que mudou a vida de Margarida e Antônio Silva. O inverno paulistano chegava ao fim, dando lugar à primavera, que começava a colorir timidamente a cidade cinzenta. Na vida do casal, as mudanças eram muito mais evidentes que a sutil transição das estações. Antônio, que vinha se recuperando progressivamente do derrame, agora conseguia caminhar com mais firmeza, apoiando-se menos na bengala. As sessões de fisioterapia, que antes precisavam ser espaçadas por conta das limitações financeiras, agora aconteciam regularmente, 2 vezes por semana, graças ao aumento no salário de Margarida. No pequeno apartamento do Sacomã, a atmosfera era outra. O medo constante do despejo havia sido substituído por uma tranquilidade que permitia ao casal, finalmente, concentrar-se na recuperação de Antônio e em pequenos projetos que vinham adiando há anos, como a reforma do banheiro e a pintura da sala,
que agora exibia um alegre tom de amarelo, escolhido cuidadosamente por Margarida. Em uma tarde de sábado particularmente agradável, o casal recebia para o almoço seu filho único, Carlos, junto com a nora e os 2 netos. A mesa simples, mas farta, era o cenário de uma reunião familiar que há muito não acontecia com tanta alegria. "Mãe, o apartamento está irreconhecível", comentou Carlos, olhando ao redor com evidente satisfação. "E pai, você está cada dia melhor. Até parece mais jovem." Antônio sorriu, servindo-se de mais um pouco da macarronada que Margarida havia preparado. Uma receita especial, guardada para ocasiões importantes. "É o que eu sempre digo ao seu pai, Carlos", interveio Margarida enquanto servia suco às crianças. "A paz de espírito é o melhor remédio." Carlos assentiu, observando os pais com uma mistura de admiração e alívio. Nos meses anteriores, ele havia testemunhado a angústia deles com as dificuldades financeiras, sentindo-se impotente por não poder ajudar mais, limitado por suas próprias responsabilidades familiares. "Ainda não acredito que o Silvio Santos fez isso por vocês", comentou ele, após um momento de silêncio contemplativo. "É uma história que parece até inventada." Margarida olhou para o retrato na parede. Uma foto antiga do casal, tirada em seu aniversário de 25 anos de casamento. Ao lado, agora havia uma nova fotografia. Ela e algumas colegas do departamento de figurinos junto com Silvio Santos, tirada durante uma confraternização de fim de ano no SBT. "Sabe, filho, o mais incrível não foi apenas a ajuda em si", disse ela com um brilho especial no olhar. "Foi entender que existem pessoas que realmente acreditam no que pregam. O seu Silvio sempre falou sobre a importância de ajudar os outros, de fazer o bem. E ele vive isso de verdade. Ele pergunta por você toda semana, sabia?", acrescentou Antônio, dirigindo-se à esposa. "Sempre que vou à fisioterapia e passo no SBT para buscá-la, ele aparece por acaso e pergunta como estou me sentindo." Esse detalhe, a preocupação genuína e contínua de Silvio Santos com o bem-estar de Antônio, talvez fosse o aspecto mais tocante de toda a história. Não era apenas um gesto isolado de caridade, era um comprometimento real com o bem-estar daquelas pessoas. Enquanto a família conversava animadamente na sala, o telefone tocou. Era Renata, a assistente de produção do SBT. "Dona Margarida, desculpe incomodar no seu fim de semana", disse ela, com uma voz que misturava urgência e entusiasmo. "Mas aconteceu algo que você precisa saber. Lembra da Maria Helena, aquela moça nova da limpeza?" Margarida lembrava-se bem. Maria Helena era uma jovem de apenas 22 anos, mãe solteira de um menino de 3, que havia começado a trabalhar no SBT há poucos meses. Nas poucas conversas que tiveram durante os intervalos, Margarida havia notado a determinação da jovem em proporcionar uma vida melhor para o filho, apesar de todas as dificuldades. "Sim, claro que lembro. Aconteceu alguma coisa com ela?", perguntou Margarida, um súbito tom de preocupação em sua voz. Ela estava desesperada hoje cedo. O filho dela, o Pedrinho, teve uma crise de asma muito forte e precisou ser internado. Ela não tem plano de saúde e estava chorando no vestiário, sem saber o que fazer. Margarida sentiu um aperto no peito, lembrando-se imediatamente de sua própria angústia meses atrás, quando parecia não haver saída para seus problemas. "E como ela está agora? O menino está bem?", perguntou, já imaginando como poderia ajudar. "É isso que eu queria contar", continuou Renata com a voz embargada. "Alguém contou para o senhor Abravanel sobre a situação. Ele mandou sua secretária pessoal levar a Maria Helena até o Hospital Albert Einstein e disse que todas as despesas seriam cobertas. O menino já está sendo tratado pelos melhores médicos, dona Margarida." Ao ouvir aquilo, Margarida não conseguiu conter as lágrimas. Ali estava, mais uma vez, aquele homem que havia construído um império, mas que nunca havia esquecido o valor da compaixão. "Obrigada por me contar, Renata",
Por favor, diga a Maria Helena que, se ela precisar de qualquer coisa, pode contar comigo também. Ao desligar o telefone, Margarida voltou para a mesa do almoço, onde a família aguardava curiosa. Aconteceu alguma coisa, mãe? Perguntou Carlos, notando a emoção no rosto dela. Margarida contou o que havia acabado de ouvir. Quando terminou, um silêncio respeitoso pairou sobre a mesa, cada um absorvendo o significado daquela história. Sabe o que eu acho? Disse finalmente Antônio, com uma sabedoria que os anos e as provações recentes haviam acentuado. O Silvio Santos entendeu algo que muita gente com dinheiro nunca aprende, que a verdadeira riqueza está no que você faz pelos outros, não no que você acumula para si mesmo. As palavras de Antônio ecoaram pela pequena sala, tocando cada um dos presentes de maneira diferente. Para Carlos, era uma lição sobre prioridades. Para as crianças, embora ainda não compreendessem completamente, era uma semente plantada. Para Margarida, era a confirmação de algo que ela já sabia, que aquele gesto de Silvio Santos havia feito muito mais do que salvar seu lar. Havia restaurado sua fé na humanidade. Naquela mesma tarde, após o almoço familiar, Margarida tomou uma decisão. Pediu a Carlos que a levasse até uma pequena loja no centro da cidade. Lá, escolheu cuidadosamente um presente. Não era algo caro, mas carregava um significado especial. Na segunda-feira seguinte, chegou ao SBT mais cedo que o habitual. Em sua bolsa, o pequeno pacote embrulhado em papel colorido aguardava o momento certo. Ela sabia que Silvio Santos costumava chegar por volta das 9 horas, quando não havia gravação de programa. Às 9h15, o característico burburinho nos corredores anunciou a chegada dele. Como sempre, Silvio vinha cumprimentando a todos pelo caminho, interessando-se genuinamente por pequenos detalhes da vida de cada funcionário. Quando chegou próximo à sessão de figurinos, Margarida reuniu toda a sua coragem e aproximou-se. Bom dia, seu Silvio. Será que o senhor teria um minutinho? Silvio parou, com aquele sorriso que o Brasil inteiro conhecia. Para a senhora, dona Margarida, eu tenho todos os minutos do mundo. Como está o seu Antônio? Está muito bem, graças a Deus. E graças ao Senhor, respondeu Margarida com um sorriso sincero. As sessões de fisioterapia têm ajudado muito. Ele já consegue caminhar quase sem a bengala. Que notícia maravilhosa! Exclamou Silvio, com genuína satisfação. E a senhora? Como estão as coisas? Margarida hesitou por um momento, reunindo coragem para o que precisava dizer e fazer. Seu Silvio, eu soube o que o senhor fez pela Maria Helena e pelo filho dela, começou ela, com a voz ligeiramente trêmula. E isso me fez pensar muito. O senhor não ajudou apenas a mim e ao meu marido, ou agora a Maria Helena. O senhor nos ensinou algo muito mais valioso. Silvio ouviu atentamente, com aquela capacidade única de fazer com que cada pessoa sentisse que naquele momento era a mais importante do mundo. O senhor sempre diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Eu entendi o verdadeiro significado disso nos últimos meses, continuou Margarida, tirando da bolsa o pequeno pacote embrulhado. Isso não é muito, mas eu gostaria que o senhor aceitasse. Silvio pegou o presente com cuidado, como se recebesse algo extremamente precioso. Com delicadeza, desfez o embrulho, revelando um pequeno porta-retrato artesanal feito com tecidos coloridos. Retalhos que Margarida havia guardado ao longo dos anos de trabalho no figurino. Dentro dele, uma fotografia do elenco e equipe do programa, com uma mensagem bordada à mão, para quem nos ensina que a verdadeira riqueza está em ajudar o próximo. Por um breve momento, algo raro aconteceu. Silvio Santos ficou sem palavras. Seus olhos, sempre tão vivos, marejaram ligeiramente. Dona Margarida, isso é... Ele fez uma pausa, genuinamente tocado. É um dos presentes mais bonitos que já recebi. Não é apenas de mim, seu Silvio, explicou ela.
Fizemos uma vaquinha entre vários funcionários. E tem mais uma coisa que eu gostaria de lhe contar. Margarida então explicou que ela, junto com outros funcionários que haviam sido ajudados por Silvio ao longo dos anos, havia criado um pequeno fundo de ajuda mútua. Cada um contribuía com o que podia, e o dinheiro era usado para auxiliar colegas em momentos de necessidade. Chamamos de Fundo Senhor Abravanel, disse ela, usando o nome verdadeiro de Silvio Santos, em uma demonstração de respeito e carinho. Já conseguimos ajudar 3 famílias. Não é muito comparado ao que o senhor faz, mas é extraordinário, dona Margarida, interrompeu Silvio, colocando gentilmente a mão no ombro da costureira. É exatamente isso que sempre acreditei. Sabe o que meu pai me ensinou quando eu ainda era um menino vendendo canetas no Rio? Ele dizia: Senhor, o bem que você faz hoje pode não voltar para você amanhã, mas um dia ele retorna, multiplicado. Silvio olhou novamente para o porta-retrato em suas mãos, passando os dedos delicadamente pelo tecido bordado. A senhora acabou de provar que meu pai estava certo, acrescentou ele, com um sorriso emocionado. E sabe o que mais me alegra? Ver que aquela ajuda que dei à senhora não foi apenas uma solução temporária para um problema. Foi uma semente que agora está germinando e ajudando outras pessoas. Naquele momento, alguns funcionários passavam pelo corredor, curiosos com a cena incomum. Silvio Santos, o sempre animado e brincalhão apresentador, em um momento de evidente emoção com a costureira do departamento de figurinos. Tenho uma ideia, dona Margarida, disse Silvio após um momento de reflexão. Esse fundo que vocês criaram, e se o SBT contribuísse com o mesmo valor que vocês conseguem arrecadar a cada mês? Seria uma parceria. Vocês identificam quem precisa de ajuda, decidem como usar o dinheiro e nós dobramos o valor. Os olhos de Margarida se arregalaram de surpresa. Seu Silvio, isso seria incrível. Poderíamos ajudar muito mais pessoas. Então está combinado, concluiu ele com aquela decisão rápida e assertiva que o caracterizava nos negócios. Converse com o pessoal do fundo e depois procure o Roberto no financeiro. Ele vai acertar todos os detalhes. Antes que Margarida pudesse agradecer, Silvio acrescentou com um brilho especial no olhar. Sabe, eu sempre digo que a televisão é um negócio, mas também é um serviço público. O mesmo vale para qualquer empresa. Não estamos aqui apenas para ganhar dinheiro, mas para fazer diferença na vida das pessoas. Aquela conversa no corredor do SBT, aparentemente simples e breve, marcava o início de uma nova fase. O pequeno gesto de Silvio Santos, 6 meses antes, ao ajudar uma costureira com seu aluguel atrasado, agora se multiplicava em uma rede de solidariedade que prometia crescer cada vez mais. Nos meses que se seguiram, o Fundo Senhor Abravanel cresceu além das expectativas mais otimistas. Com o apoio institucional do SBT, dobrado cada valor arrecadado, a iniciativa conseguiu ajudar dezenas de funcionários em situações de emergência, desde tratamentos médicos não cobertos por planos de saúde, até reformas emergenciais em casas danificadas pelas fortes chuvas que assolaram São Paulo naquele ano. O mais impressionante, porém, não era apenas o aspecto financeiro da iniciativa, mas o espírito de comunidade que havia se formado. Pessoas que antes mal se conheciam, de diferentes departamentos e funções, agora se uniam em torno de um propósito comum. Em dezembro de 2005, durante a tradicional festa de confraternização de fim de ano do SBT, algo inesperado aconteceu. Quando Silvio Santos subiu ao palco para seu habitual discurso, encontrou não apenas os funcionários regulares, mas também familiares que haviam sido beneficiados pelo fundo. Entre eles, Antônio Silva, agora caminhando com desenvoltura, apoiando-se apenas levemente em uma bengala decorativa. Este ano, começou Silvio, com sua voz inconfundível que ecoava pelo salão lotado.
Aprendemos juntos uma lição que sempre tentei transmitir. A verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que fazemos com o que temos. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão de rostos que o encaravam com admiração e respeito. Há alguns meses, ajudei uma de nossas costureiras que passava por dificuldades. Foi um gesto simples, algo que qualquer um poderia ter feito. Mas o que aconteceu depois? Ele indicou com um gesto os familiares presentes, os rostos sorridentes, a atmosfera de união que pairava no ambiente. Isso é algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. A plateia aplaudiu entusiasticamente, enquanto Margarida, discreta como sempre, observava tudo de um canto do salão, com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Vocês criaram o Fundo Senhor Abravanel, continuou Silvio, visivelmente emocionado. Devo dizer que fiquei tocado com essa homenagem. Mas hoje quero anunciar que a partir do próximo ano, ele se chamará oficialmente Fundo Família SBT, porque é isso que somos, uma família. Mais aplausos, agora acompanhados de assobios e gritos de aprovação. Silvio ergueu as mãos, pedindo silêncio para concluir. E para iniciar esse novo capítulo, tenho uma surpresa. O SBT não apenas vai continuar dobrando cada contribuição de vocês, mas também destinará 1% do lucro anual da empresa para o fundo. Um burburinho de espanto e alegria tomou conta do salão. Aquele valor representaria um montante significativo que permitiria expandir consideravelmente o alcance das ações do fundo. Porque, como sempre digo, finalizou Silvio com aquele sorriso que havia conquistado o Brasil, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a comprar as coisas que nos fazem felizes. E nada me faz mais feliz do que ver cada um de vocês ajudando uns aos outros, formando essa corrente do bem. Quando Silvio desceu do palco, foi imediatamente cercado por funcionários que queriam agradecer, abraçar, demonstrar seu carinho. Entre eles estava Margarida, que esperou pacientemente sua vez. Quando finalmente conseguiu se aproximar, ela simplesmente segurou as mãos de Silvio entre as suas em um gesto de profunda gratidão. Seu Silvio, o senhor mudou minha vida, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Não apenas pelo dinheiro, mas por me ensinar que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força para ajudar os outros. Silvio, com aquela sabedoria simples que o caracterizava, respondeu: Dona Margarida, a senhora é quem mudou a vida de muita gente. Eu apenas ajudei quando foi preciso. A senhora transformou uma ajuda em uma missão. E isso é muito mais valioso do que qualquer quantia em dinheiro. Eles se abraçaram, sob os olhares emocionados de todos ao redor. Naquele momento, não eram patrão e empregada. Eram duas pessoas unidas pelo desejo genuíno de fazer o bem, de transformar vidas, de construir um mundo melhor a partir de pequenos gestos de bondade. Nos anos que se seguiram, o Fundo Família SBT cresceu, expandiu-se, profissionalizou-se. O que começou como uma iniciativa modesta entre alguns funcionários tornou-se um programa institucional respeitado, que servia de modelo para outras empresas. Margarida, que eventualmente se aposentou do SBT em 2010, continuou participando ativamente do comitê gestor do fundo. Antônio, completamente recuperado, tornou-se um voluntário dedicado, ajudando especialmente os familiares de funcionários que enfrentavam problemas de saúde semelhantes aos que ele havia superado. Silvio Santos, por sua vez, continuou sendo o mesmo homem generoso e atento às necessidades de seus funcionários. Para o público, ele era o carismático apresentador de domingo, o empresário bem-sucedido, o comunicador que entrou para a história da televisão brasileira. Mas para pessoas como Margarida e Antônio Silva, ele era muito mais. Era o exemplo vivo de que sucesso e compaixão não apenas podem caminhar juntos, mas se fortalecem mutuamente. Em 2015,
10 anos após aquele domingo que mudou tantas vidas, uma reportagem especial do jornal O Estado de São Paulo revelou a história do Fundo Família SBT para o grande público. A manchete dizia: o lado desconhecido de Silvio Santos, como um gesto de bondade, transformou a vida de centenas de famílias. A reportagem detalhava como tudo começou com a costureira que não conseguia pagar o aluguel e como aquele simples ato de generosidade havia se multiplicado em uma onda de solidariedade que continuava crescendo. Ao ser entrevistado para a matéria, Silvio, então com 84 anos, mas ainda mantendo a vitalidade e o carisma de sempre, resumiu tudo em uma de suas frases típicas: aprendi com meu pai que o bem que você faz sempre volta multiplicado. Mas o que aconteceu aqui foi ainda mais bonito. O bem voltou multiplicado não para mim, mas para centenas de outras pessoas. E isso, meus amigos, é a verdadeira riqueza. A história de Margarida e Silvio Santos, que começou em um camarim do SBT em 2005, tornou-se um exemplo inspirador de como pequenos gestos podem desencadear grandes transformações. Não apenas na vida de quem recebe a ajuda, mas na de todos que são tocados pela corrente de bondade que se forma a partir daí. Como Margarida costumava dizer, anos depois, quando contava essa história para os netos: o verdadeiro milagre não foi a ajuda que recebemos, mas a lição que aprendemos. Que todos temos o poder de fazer a diferença na vida de alguém. E quando fazemos isso, não estamos apenas mudando o mundo daquela pessoa, estamos mudando o mundo inteiro, um pequeno gesto de cada vez. E assim, no coração do maior conglomerado de mídia do Brasil, floresceu uma lição atemporal sobre generosidade, compaixão e o verdadeiro significado de riqueza. Uma lição que Silvio Santos, o menino que começou vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro, nunca esqueceu, mesmo depois de construir um império. São Paulo, 2021. O céu amanheceu cinzento naquela manhã de domingo, como se a própria cidade sentisse o peso da notícia que começava a circular. Silvio Santos havia sido internado aos 90 anos após testar positivo para a Covid-19. No pequeno sobrado em São Caetano do Sul, onde Margarida e Antônio Silva agora moravam, uma casa própria que conseguiram comprar graças aos anos de trabalho estável e ao planejamento financeiro que se tornou possível após aquele domingo de 2005, o telefone não parava de tocar. Ex-colegas do SBT, amigos do Fundo Família SBT, agora uma fundação oficialmente registrada, todos ligavam para saber se Margarida tinha alguma notícia privilegiada sobre o estado de saúde do patrão, como muitos ainda carinhosamente se referiam a Silvio Santos, mesmo anos após sua aposentadoria. Não sei mais do que vocês, respondia ela, com a voz embargada pela preocupação. Estamos orando e esperando boas notícias. Antônio, agora com 74 anos, mas mantendo-se ativo e saudável, colocou a mão no ombro da esposa em um gesto de conforto. Ele vai ficar bem, Margarida. O seu Silvio é forte. Além disso, ele ainda tem muito bem a fazer neste mundo. Margarida assentiu, tentando se agarrar a essa esperança. Na parede da sala, um quadro especial ocupava lugar de destaque. Uma fotografia emoldurada do dia em que o Fundo Família SBT completou 10 anos. Na imagem, Silvio Santos estava ao centro, cercado por dezenas de funcionários e familiares que haviam sido beneficiados pela iniciativa. Margarida e Antônio estavam ao lado dele, sorridentes e orgulhosos. Abaixo da fotografia, uma placa dourada com os dizeres: para quem nos ensinou que a verdadeira riqueza está no bem que fazemos aos outros. Com gratidão eterna, Família SBT. Enquanto o casal compartilhava memórias e preocupações, o neto mais velho, Pedro, estudante de jornalismo na USP, entrou na sala com o laptop na mão. Vovó, vovô, olhem isso! Exclamou ele, colocando o computador sobre a mesa de centro. Está circulando nas redes sociais. É incrível.
Na tela, uma reportagem especial intitulada As Histórias que Você Não Conhece sobre Silvio Santos. Entre vários depoimentos de pessoas comuns que haviam sido ajudadas pelo apresentador ao longo de décadas, destacava-se uma seção sobre o Fundo Família SBT e como tudo começou com uma costureira que não conseguia pagar o aluguel. A matéria está viralizando, explicou Pedro, com o entusiasmo típico da juventude. Milhares de pessoas estão compartilhando e contando suas próprias histórias sobre como o Silvio Santos as ajudou de alguma forma. É como se todo mundo quisesse mandar energia positiva para ele neste momento. Margarida leu alguns dos comentários na reportagem, emocionando-se ao ver como a história que ela havia vivido tocava tantas outras pessoas, muitas das quais nem sequer conheciam Silvio Santos pessoalmente, mas sentiam-se conectadas a ele através de seu programa dominical e de histórias como a dela. "Sabe o que isso me faz perceber?", disse ela após um momento de reflexão. "Que o verdadeiro legado do seu Silvio não são os programas de TV, as empresas, o dinheiro. É essa capacidade de inspirar bondade nas pessoas, de fazer com que elas acreditem que podem ajudar umas às outras." Antônio assentiu, compreendendo profundamente o que a esposa queria dizer. É como aquela frase que ele sempre repetia: "O dinheiro só tem valor quando circula e faz o bem." O verdadeiro valor do que ele construiu está nas vidas que ele tocou, nas pessoas que ele inspirou a serem melhores. Nos dias que se seguiram, enquanto Silvio Santos se recuperava no hospital, para alívio de milhões de brasileiros que acompanhavam apreensivos seu estado de saúde, uma onda de solidariedade varreu o país. Inspiradas pela reportagem viral e pelas histórias que emergiram, pessoas comuns começaram a criar iniciativas semelhantes ao Fundo Família SBT em suas próprias comunidades, empresas e grupos sociais. Em Recife, um grupo de pequenos comerciantes estabeleceu um fundo rotativo para ajudar colegas em dificuldade. No Rio Grande do Sul, funcionários de uma fábrica de calçados criaram uma rede de apoio mútuo. Em Belém, professores de uma escola pública instituíram um banco de tempo onde trocavam serviços e ajuda sem envolver dinheiro. Cada uma dessas iniciativas, embora única em sua implementação, compartilhava o mesmo espírito que havia inspirado Margarida tantos anos antes. A ideia de que, mesmo em tempos difíceis, sempre é possível estender a mão para ajudar alguém. Quando finalmente recebeu alta do hospital, Silvio Santos foi surpreendido com a notícia de como sua história de generosidade havia inspirado tantas outras ações pelo país. Em uma rara entrevista concedida de sua casa, ele comentou com aquela simplicidade que sempre o caracterizou: "Sempre acreditei que a bondade é contagiosa. Você ajuda uma pessoa, essa pessoa ajuda outra, e assim por diante. É como jogar uma pedrinha em um lago. As ondas se espalham muito além do ponto onde a pedra caiu." Quando questionado especificamente sobre Margarida e o início do Fundo Família SBT, Silvio sorriu com aquele brilho característico nos olhos. "Sabe o que eu mais admiro na Dona Margarida? Não foi apenas a gratidão dela. Foi a capacidade de transformar aquela ajuda que recebeu em algo muito maior. Eu posso ter dado o primeiro passo, mas foi ela quem realmente fez a diferença, inspirando tantas outras pessoas. Esse é o verdadeiro milagre da bondade. Ela se multiplica de maneiras que jamais poderíamos imaginar." 2 meses depois, já completamente recuperado, Silvio Santos fez uma visita surpresa à sede do Fundo Família SBT, que agora ocupava um andar inteiro no prédio administrativo da emissora. Lá, encontrou Margarida, que mesmo aposentada, continuava atuando como consultora voluntária da iniciativa. O encontro entre os dois, mais de 15 anos após aquele domingo que havia mudado tantas vidas, foi um momento de profunda emoção. Não eram necessárias muitas palavras. Os números falavam por si.
Mais de 3.000 famílias ajudadas, programas de educação financeira implementados, parcerias com hospitais e universidades estabelecidas. Seu Silvio, disse Margarida com lágrimas nos olhos, olhe o que o Senhor começou. Silvio Santos, com a humildade que sempre demonstrou nos momentos mais importantes, respondeu: não, dona Margarida, olhe o que nós começamos, juntos. Aquele pequeno diálogo resumia perfeitamente a essência de toda a história. A ideia de que a verdadeira transformação não acontece através de gestos grandiosos de indivíduos poderosos, mas através da união de pessoas comuns, cada uma contribuindo com o que pode, criando uma rede de solidariedade que se expande muito além do que qualquer um poderia fazer sozinho. O legado de Silvio Santos, que um dia foi apenas um menino vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro, não se limitava aos prédios que construiu, às empresas que fundou ou aos programas que apresentou. Seu verdadeiro legado estava nas vidas que transformou, nas lições que ensinou e na capacidade de inspirar o melhor nas pessoas ao seu redor. E para Margarida e Antônio Silva, cujas vidas haviam sido profundamente impactadas por um gesto de bondade em um momento de desespero, a lição era clara. A verdadeira riqueza não está no dinheiro que acumulamos, mas no bem que fazemos com ele. Não está nas posses que adquirimos, mas nas vidas que tocamos. Como Silvio Santos sempre dizia, com aquela sabedoria simples que conquistou um país inteiro: quem não vive para servir, não serve para viver. E através de sua vida e de suas ações, ele provou que essas não eram apenas palavras bonitas, mas uma filosofia de vida que, quando abraçada com sinceridade, tem o poder de transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. A história de Silvio Santos e Margarida Silva, o magnata da televisão e a costureira, tornou-se um símbolo de como pequenos gestos de bondade podem desencadear ondas de transformação que continuam a se espalhar muito tempo depois que a pedrinha inicial foi lançada no lago da vida. E talvez esse seja o maior ensinamento dessa história, que cada um de nós, independentemente de nossa posição ou recursos, tem o poder de iniciar uma dessas ondas. Basta estender a mão a alguém em necessidade, com genuína compaixão e sem esperar nada em troca. Como Margarida costumava dizer aos jovens voluntários que chegavam ao Fundo Família SBT, nunca subestime o poder de um pequeno ato de bondade. Ele pode parecer insignificante para você, mas pode mudar o mundo de alguém para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu naquele domingo de 2005, quando Silvio Santos percebeu que sua costureira estava com o aluguel atrasado. Um pequeno ato de bondade que continuaria a mudar vidas e inspirar gerações muito depois que seus protagonistas não estivessem mais aqui para testemunhar. Esse é o verdadeiro poder da compaixão, o verdadeiro significado de riqueza e o legado eterno de um homem que nunca esqueceu suas origens humildes, mesmo depois de conquistar um império.